Fala, povo de Deus, 42º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 42, e hoje é o famoso reencontro de José com os seus irmãos no Egito. Por quê? Porque lá na terra de Canaã a fome chegou, né? A fome chegou. E então eles vão ter que ir até o Egito, o único lugar onde há suprimento para buscar comida. Porque no capítulo 41, nós não chegamos a ler, mas a Bíblia diz no versículo 53 em diante: assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Então, na casa de Potifar, Potifar já não se preocupava mais. Na prisão, o chefe da prisão já não se preocupa mais. E em todo o Egito, o faraó já não se preocupa mais, porque tem José ali. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então, a fome está se agravando. E agora o povo vai até José para comprar trigo. Capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Lembra? José e Benjamim são os filhos de Raquel, que já morreu. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigos por causa da fome na terra de Canaã. Ou seja, a notícia se espalhou. Deixa eu mudar esse fundo musical, que eu não estou gostando. A notícia se espalhou que havia trigo no Egito. A notícia se espalhou. E aí toda a região, todas aquelas terras, aqueles povos, aquelas nações foram até o Egito comprar trigo. Por quê? Porque no Egito havia um homem, José, que teve a interpretação de um sonho. E a partir disso, ele pôde se preparar para o tempo difícil. Que poderoso, né? Quando Deus fala conosco. Quando Deus fala conosco, nós evitamos a fome, nós evitamos a morte, nós evitamos a dificuldade muitas vezes. Nós prosperamos porque José vai prosperar nesse tempo. Quem anda com Deus não perde tempo. Quem anda com Deus ganha tempo. Ganha tempo porque sai na frente de toda e qualquer circunstância e adversidade. Nós não andamos em crise, nós andamos em Cristo. Guarda isso no seu coração. Quem anda com Deus não perde tempo. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Lembra do sonho? Que os irmãos se curvavam diante de José, eles não aceitaram? Acabou de acontecer. Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Por quê? Porque a vida de José mudou e a vida dos seus irmãos não mudaram. José os reconhece porque eles não mudaram nada. Eles não reconhecem José porque José mudou muito. A última vez que viram ele, era um menino de 17 anos sendo vendido a uma caravana ismaelita. E agora é um homem de 37 anos sendo governador do Egito. Que mudança, não? Quem andou com Deus aqui? José. Quem não andou com Deus, andou em mentira durante muitos anos, mentindo sobre a morte do seu irmão e tudo mais, os seus irmãos. Quem anda com Deus, a vida muda. Quem não anda, a vida não muda. Entendeu? Por que quando o filho pródigo volta para a casa do pai, lá em Lucas 15, o pai já tem a roupa preparada, a sandália preparada, o anel preparado? Porque ele sabia o tamanho do seu filho.
E o seu filho não mudou em nada. O anel cabia no seu dedo, a roupa cabia no seu corpo, a sandália cabia no seu pé. Por quê? Porque a vida do filho não mudou. Porque o filho estava longe da casa do pai. Quem anda longe da casa do pai, Pai Celestial, quem anda longe da presença de Deus, a vida não muda em nada. Mas para aqueles que estão firmes no propósito, José, a tua vida vai mudar muito ainda. Mas olha isso, versículo 9. E José lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhe disse, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Versículo 9. E lembrou-se dos sonhos. Só lembrou nesse momento. José só lembrou do sonho nesse momento. Meu Deus. Tem gente que está vivendo o sonho e nem percebe. Está vivendo aquilo que orou a Deus e nem percebe. Talvez hoje, quem sabe você está reclamando, só que você está vivendo as suas orações. Talvez hoje você não está conseguindo ser grato, mas você está vivendo as suas orações. E se o seu eu de 2, de 5, de 10, de 15 anos atrás olhasse para o seu eu hoje, ele poderia falar, meu Deus, cara, você está muito melhor. Você cresceu, você está abençoado, está com família, está vivo, está saudável, está trabalhando, está firme na presença de Deus. Cuidado, José, cuidado. Cuidado para não estar vivendo os seus sonhos e nem estar percebendo. Cuidado para não estar vivendo as suas orações e nem estar percebendo. Olha ao seu redor. Lamentações 3:21, traga a memória o que pode te dar esperança. Traga a memória o que um dia você orou. Traga a memória o que um dia você sonhou. Veja se você já não está vivendo isso. Veja se isso já não está muito mais perto da sua realidade do que estava muitos anos atrás. Cuidado, José. Cuidado. E eles responderam, não somos espiões, meu senhor. Teus servos vieram aqui comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não. Vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram 12 irmãos. Todos os filhos do mesmo pai na terra. O caçula está agora em casa com o pai, está falando de Benjamim. O outro já morreu, falando de José. Eles continuam contando a mesma mentira. José foi vendido com 17 anos. Foi a época que eles começaram a contar essa mentira. José se tornou governador com 30 anos, certo? 17, 30. 7 anos de fartura e agora começa a fome. José aqui tem no mínimo 37 anos. Ou seja, da época que eles começaram a contar essa mentira, da época que eles estão contando essa mentira, já vai 20 anos. Já vai 20 anos. Já vão 20 anos que os irmãos dele estão contando a mentira que José morreu. Por isso que a vida deles não muda. 20 anos contando a mesma mentira. Até quando? Até quando nós vamos cair no mesmo erro? Até quando nós vamos acreditar nas nossas próprias mentiras? Até quando vamos inventar uma história? Por quanto tempo vamos levar isso? Por quantas décadas? Mentiras, desculpas. Até quando vitimismo? Chega! Vamos falar a verdade. Jesus é a verdade. Aquele que mente é filho do diabo. Vamos falar pela verdade, viver pela verdade, morrer pela verdade. Chega, irmãos de José, 20 anos contando a mesma mentira, chega! 20 anos vivendo a mesma prova, chega! 20 anos vivendo as mesmas dificuldades, chega! 20 anos reclamando da mesma coisa, chega! 20 anos lutando contra o mesmo pecado, chega! Contra o mesmo vício, chega! Chega! Muda de vida! Se apega a Deus, dá um passo de fé. Tá dando passo de mentira há 20 anos, não consegue dar um passo de fé. Chega, quebra esse ciclo negativo, quebra essa mentira. Lavassure, alô, plefa, chega. Chega, eu vou até circular isso aqui, que eu vou pregar isso aqui outro dia. Chega de viver a mesma coisa há 20 anos, o mesmo ciclo negativo, a mesma maldição, a mesma mentira.
Chega. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Ele quer ver Benjamim, né? Porque, se eu não me engano, Benjamim nasceu... Será que nasceu antes ou depois de Jacó, de dele ter sido vendido? Não, acho que Benjamim... Não, Benjamim já tinha nascido quando José foi vendido, né? Mas, enfim, ele quer ver Benjamim. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos por 3 dias. Então José, presta atenção nisso, porque a gente está falando bem de José há muito tempo. Mas agora José está deixando seus irmãos presos por 3 dias. Ah, ele é o José que perdoou? Ele é o José que perdoou. Mas num primeiro momento ele é o José que prende os seus irmãos, que fala asperamente com os seus irmãos. Ele é o José que num primeiro momento ainda carrega a mágoa no seu coração. Nós temos que ler o que a Bíblia está falando aqui. José é um baita homem de Deus. A gente está elogiando ele o tempo todo e vai ter muitos elogios daqui para frente. Mas temos que reconhecer que aqui ele não está ainda sendo um José perdoador. Ele está prendendo seus irmãos. Ele está castigando seus irmãos por aquilo que fizeram com ele no passado. E hoje, como ele tem o poder de fazer isso, ele está fazendo uso desse poder. Então, nesse ponto aqui, não seja como José. Quando Deus te der o poder e a autoridade do Egito, não faça mal a quem te fez mal. Perdoe. Libere perdão, tá? Deus está falando com algum José aqui. Libera perdão. Não é porque agora você pode que você vai fazer. Você vai agir de forma diferente. Entendeu? Jesus tinha todo o poder. Sabia que Judas iria traí-lo. E ainda assim tratou ele bem. Por quê? Porque Jesus é melhor que Judas. E aí, José? Vai se mostrar melhor que seus irmãos ou não? No 3º dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, faça o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Agora ele vai falar: vai ficar só um preso aqui e o resto vai voltar. Só que vocês vão ter que voltar para cá para buscar esse que está preso. Traga-me, porém, o seu irmão caçula para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso, disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, está falando de José. Vimos como José estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio essa angústia. Agora eles estão falando: nós estamos sofrendo isso por causa do que fizemos com o nosso irmão. E é verdade. É a consequência. Mas olha o que eles revelam aqui: José nos implorava pela sua vida. Coitado, né? A gente vê José, prospera aqui, prospera ali, tal. Você acha que ele não sofreu? Olha aqui, eu estava implorando pela vida. Não é fácil viver o processo de Deus. José não chegou sorrindo no Egito, não. José chegou chorando. Mas ele plantou fidelidade, mas ele plantou santidade. E aquele que planta chorando vai colher sorrindo. Gálatas 6:9, se não desanimarmos, no tempo certo faremos a colheita do bem que plantamos. Tem colheita, tem bênção, tem vitória, mas tem plantio com lágrimas, não adianta mentir não, tem um processo com lágrimas. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar conta do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Ou seja, o povo da Cananeia, os cananeus, os irmãos de José falavam uma língua, e José os falava por meio de intérprete. Ou seja, José falava na língua egípcia, mas o intérprete os traduzia. E quando os irmãos falavam na língua cananeia, o intérprete traduzia para José. Mas a verdade é que José falava a língua dos cananeus. Então os irmãos estão falando entre si, mas José está entendendo. Entendeu? José está entendendo. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Depois, logo voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Então escolheu Simeão, por quê? Não sei, talvez José tinha uma raiva a mais dele ou não sei.
mas mandou acorrentar Simeão e liberou os outros, né? Mas José saiu chorando, por quê? Porque ele vê que os seus irmãos, né, estavam falando, nós vamos sofrer isso por causa do que fizemos com o nosso irmão. Eles demonstram aqui um certo arrependimento. Eles demonstram, e José percebe isso. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo as suas bagagens e devolvessem a prata a cada um deles, colocando-os na bagagem, e lhes dessem mantimento para a viagem. Então José deu o trigo e também devolveu a prata. Seus irmãos não sabem, mas José devolveu a prata. Agora José ainda manteve o irmão preso, mas já está fazendo bem, está devolvendo a prata deles. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernotar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos, devolveram a minha prata, aqui está em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, o que é isso que Deus fez conosco? Está colocando a culpa em Deus. Está colocando a culpa em Deus. Ai, Jesus amado. Pare de colocar a culpa em Deus. Ao chegarem à casa de seu pai Jacó na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que acontecera, dizendo, o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse, vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão levar o mantimento para matar a fome de suas famílias. Traga-me, porém, o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócio nessa terra. Ao esvaziar as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seus pais viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E seu pai Jacó lhes disse, vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Coitado do Jacó. Coitado, o Jacó, ele não sabe que o filho dele está vivo. Ele ainda sofre a morte de José. Aí ele está com medo de perder Benjamim. Já perdeu Simeão, porque Simeão está lá acorrentado no Egito. Tá difícil para o senhor de idade Jacó. Então, Rúben disse ao pai, podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixe-os aos meus cuidados e eu os trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes cabelos brancos descer a sepultura com tristeza. Tadinho, Jacó, ele está com medo. Jacó, ele está com medo. Por quê? Porque ele tem medo de perder Benjamim, acreditando que ele perdeu José. Por causa de uma mentira, Jacó está com medo, né? Quantas pessoas vivendo com medo por causa de mentiras de Satanás? Quantas pessoas aprisionadas por causa de mentiras de Satanás? Não sai desse emprego não, você não consegue outro. Mentira de Satanás, você é capacitado, inteligente. Não termina esse namoro não. Você não consegue alguém melhor. Aí tá indo um namoro, toda quebrada, sendo maltratada, sendo humilhada, vivendo na prática do pecado. Não cursa essa faculdade não tenta esse vestibular não, você não vai passar, não é inteligente. Mentira de Satanás, estuda, se esforça, vai passar sim, Deus vai te abençoar, o nome de Deus será glorificado. Você não consegue largar esse pecado e esse vício. Isso aí não sai de você até o final da sua vida. Mentira de Satanás. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Jesus a libertação. Jacó, não sofra por causa das mentiras de Satanás. Não sofra, Jacó, por causa das mentiras de Satanás. Traga à memória o sonho do seu filho. Traga à memória as promessas de Deus. As promessas que há no filho. Eu estou falando de José, mas lembra que nós falamos? José aponta para Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Traga as promessas do Filho de Deus à sua memória. Ainda tem coisa boa para vir. Ainda tem novidade para chegar. Ainda tem algo para acontecer na sua vida, Jacó. Light, omple sé. Não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite nas mentiras de Satanás. O capítulo 46 ainda vai chegar, Jacó.
e você vai reencontrar o seu filho José. Estamos no capítulo 42. Ele está sofrendo, coitado. Lá no 46 ele vai encontrar José. Tem uma caminhadinha ainda, mas você só chega lá se você deixar de acreditar nas mentiras de Satanás. Amém? Você vai chegar. Você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver o extraordinário. Mas pare de acreditar nas mentiras de Satanás. E pare de andar nas mentiras de Satanás por 5, 10, 15, 20 anos. Mude de vida. E só assim a sua vida mudará por completo. Tá bom? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Te espero aqui amanhã no capítulo 43.